Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a nossa melhor referência paralela à Garagem São Francisco. Você passou o trevo da BR-040, pegou a primeira esquerda, seguiu o fluxo, primeira esquerda, segunda esquerda, depois você sobe e aí você está lá na sede da 5ª Região Eclesiástica de Juiz de Fora. Graças a Deus começamos mais uma semana, encerrando o mês e começando mais um mês, né? Encerrando o mês de maio, começando o mês de junho, graças a Deus. E nós louvamos a Deus por isso, né? Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, e até aqui tem nos guardado o Senhor, tem nos protegido o Senhor, para a glória do nome dele, aleluia. Graças a Deus, né? Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra. E essa semana, uma semana muito preciosa, uma semana maravilhosa, uma semana que a gente começa na quarta-feira agora, dia 2, meia-noite. Começamos à meia-noite nós começamos um trabalho, né, um momento de oração muito especial. Muito especial. Será a partir de quarta-feira, meia-noite, nós estaremos orando, clamando a Deus pelas causas impossíveis, né? A oração das causas impossíveis. Quarta-feira, meia-noite. Toda quarta-feira, meia-noite, nós estaremos levantando esse clamor de oração em favor das causas impossíveis, de coisas complicadas, que somente o Espírito Santo de Deus pode intervir, operar, realizar uma grande obra para a glória do nome do Senhor Jesus. Então fique aí preparado para quarta-feira, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Então, hoje, essa semana, né? Hoje nós temos uma reunião ministerial, amanhã temos a Escola de Sabedoria às 7h30 da noite, ela é online, se prepare porque ela vai terminar. Na primeira terça-feira de agosto será tudo presencial, é lógico, dentro dos critérios de segurança, distância, álcool e tudo mais, mas será bem presencial, então se prepare para terça-feira, primeira terça-feira de agosto, nós começaremos a ter a nossa escola, né, nosso departamento de ensino na terça-feira, presencial, com 3 salas, jovens e adolescentes, adultos, homens e mulheres e os novos convertidos. Né? Vai ser muito bacana. Vai ser muito precioso esse tempo. Os professores passarão por um treinamento agora em julho. Os professores passarão por um treinamento em julho para nós, na primeira terça-feira de agosto, começarmos firme e forte em nome de Jesus. Você é o nosso convidado a estar presente, participando conosco em nome de Jesus, tá bom? Quarta-feira à tarde, nossa campanha A Poder no Sangue de Jesus, no último elo. E na quarta-feira à noite, reunião de mulheres, olha que coisa bacana, reunião de mulheres na quarta-feira agora à noite, se Deus quiser. Quinta-feira é feriado e sexta-feira começa a nossa campanha, a campanha Vale de Ossos Secos. E nós vamos ministrar vida e nessa sexta-feira nós vamos ministrar junto nessa sexta-feira a ceia do fortalecimento. Então se prepare, sexta-feira nós vamos ministrar uma palavra de cura, de livramento, de bênção para a sua vida, de vida para a sua vida. Vai ser um momento muito precioso em nome de Jesus. Na sexta-feira agora começa o primeiro elo em nome de Jesus. Estaremos lá firmes e fortes para ministrar uma palavra de vitória na tua vida no nome de Jesus, tá bom? Maravilha, olha que semana abençoada, né? Graças a Deus, que semana de vitória, que semana maravilhosa. Passamos um final de semana muito bacana. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Bianca, né? A obreira Diva, mas o pastor Israel, que esse final tiveram dando um suporte para nós, né? Tivemos que dar uma encolhida e graças a Deus deram um suporte, né, para nós, e é assim que tem que ser feito, a obra é do Senhor,
E glória a Deus, aleluia, por essas ferramentas que Deus tem disponibilizado. Sábado foi um encontro muito precioso, muito bacana de casais. Foi um tempo muito precioso de pensarmos, refletirmos e também procurar de alguma forma poder superar alguns momentos complicados que nós podemos enfrentar no decorrer dessa jornada que nós vivemos em família. Mas foi muito legal, em relacionamentos, foi muito legal. Muito bacana mesmo, muito bacana. Bom, e aí agora nós estamos hoje no programa, né, Encontro com a Palavra, né, graças a Deus, e tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Nós estamos agora já entrando, né, já funilando todas as informações para nós já entrarmos hoje, já entramos dentro de uma obra da carne e pensarmos um pouquinho sobre ela, refletirmos um pouco sobre ela, como nós falamos em uma transmissão. Somos completos, somos organizadíssimos, e às vezes o pecado, a maldade do mundo, do homem, né? Ou seja, nos desorganizou. Então a gente tem sempre que estar nos organizando. Essa estrutura chamada homem, esse ser foi criado por Deus, e graças a Deus, né? Esse ser completo, esse ser bem organizado, que se desorganizou no decorrer da sua história, mas veio Jesus para poder morrer pelos nossos pecados e estar nos ajudando com a presença do Espírito Santo a superar essas questões desorganizadas na nossa vida. Ok? Vamos lá? Então, hoje, semana passada nós falamos de concupiscência, o desejo exagerado, né? O descontrole nos desejos, não apenas às vezes sexual, mas também material, enfim. Esse descontrole, né? Essa compulsividade também, às vezes, ao comprar, ao comer, ao se arrumar, alguma coisa, às vezes pode ser também voltado para a concupiscência dos olhos, né? Como nós ministramos, dissemos até um versículo para vocês. Mas enfim, existe uma palavra muito interessante que também fala sobre a lascívia, que significa sensualidade. Olha que é bom a gente ouvir essas palavras e os seus significados, que nós conseguimos captar algumas coisas que estão ao nosso redor, estão diante de nós, e nós nos policiarmos e nós também procurarmos melhorar algumas condições que às vezes vêm conosco para poder nos atrapalhar, ok? Trabalhar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Então, essa palavra lascívia, ela quer dizer sensualidade, libidinagem. Olha só que interessante. A palavra libidinagem vem do termo libido, que quer dizer busca incessante pela satisfação sexual. Isso pode ser um pecado, pode ser um vício, pode ser uma doença. Preste muito bem atenção. Nós não podemos canalizar essas situações, principalmente essas de caráter sexual. A gente não pode só jogar para o campo do pecado, não. Às vezes é um vício, às vezes é uma doença, verdade. Às vezes é um vício, às vezes é uma doença. E ela vem acompanhada de uma outra palavra chamada luxúria, que quer dizer desejo sexual intenso. Então, esse comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo, estado em que é luxúria, viçoso, abundante. Então, às vezes as pessoas passam por isso porque existe um vício, existe uma doença, existe algum comportamento estranho. Por isso que quando nós olhamos, nós temos que olhar não apenas, nossa, isso é pecado, não. Às vezes tem uma doença envolvida nisso, tem um vício envolvido nisso, é verdade. Tem pessoas que são viciadas, tem pessoas que não usam drogas, mas são viciadas, porque elas querem prazer. A droga dá um prazer, a bebida dá um prazer, o vício com o cigarro é um prazer. Às vezes a pessoa está tão vazia, a pessoa está tão assim, vazia de si, ou sente falta dessa sensação que o vício traz, e ela acaba desencadeando o vício para outro lugar. Às vezes dentro desse comportamento vicioso. Então, às vezes, é necessário chegar e abordar o porquê que isso está acontecendo. O que está levando você a praticar,
a se inclinar a essas atitudes e essas ações. O que está acontecendo? Às vezes você pode ter um filho, uma filha, que com diversos comportamentos, em vez de se julgar, em vez de se já penalizar, em vez de já podar ou castigar de alguma forma, repreender de alguma forma, você deve se aproximar e procurar o que está acontecendo, qual é a origem disso tudo. Será que é uma palavra? Será que é alguma coisa que falaram? Ou uma situação pela qual se passou? Então eu preciso sentar e conversar. Para depois eu tomar uma atitude. Olha, isso é pecado, isso é uma obra de feitiçaria, isso é uma obra de macumbaria. Pode ser também espiritual, como pode ser também, como eu falei, como nós falamos, um problema de vício, um problema de doença. É incrível essas coisas, né? O vício que traz o prazer, a sensação de prazer, né? Aquela, ai, que prazer, que coisa maravilhosa. Então, às vezes ele não usa, não tem droga, não tem a droga, não tem a bebida, não tem outra coisa, mas às vezes tem esse vício, né? Tem esse vício. Alguém pode até falar assim, mas nossa, nós vamos viver assim, é desse jeito. Não é viver assim desse jeito. Essas coisas desencadeiam muitas outras coisas na nossa vida, principalmente na vida cristã. Isso vai nos desmotivando, isso vai nos distanciando de Deus, isso vai trazendo um senso de acusação para nós. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pecador, eu sou aquilo, e a gente automaticamente vai, de uma forma bem sutil, se distanciando da cruz de Jesus, que só Ele tem o poder para nos ajudar. É uma característica de quem tem despudor, de quem tem modos libertinos, né? Libidinosos, que tem propensão para a sexualidade. Então, às vezes, como nós falamos, pode estar no campo espiritual, um trabalho de feitiçaria, de magia, um comportamento estranho, mas também pode estar no vício, pode também estar numa doença, né? num comportamento desajustado. A lascívia é o substantivo feminino que se refere à quantidade lasciva, ou seja, o caráter lascivo, sabe, é desregrado, libertinoso. Então está dado a isso, né? A uma sexualidade brincalhona, né? Hoje em dia tem muito disso, né? Desses mas não olha, mas não põe a mão, olha, mas não é seu, olha, mas muita coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa palavra frequentemente está relacionada com a volúpia, o significado de grande prazer dos sentidos. Olha só, grande prazer dos sentidos, ou grande prazer geral, um grande prazer sexual. Então a pessoa pode estar colocando esse prazer não só no campo sexual, mas em outros lugares também. Essa palavra, Paulo sublinha a hostilidade completa, absoluta entre a carne e o espírito por causa dessas situações, por causa dessa luta desenfreada nesse lado. Eu tenho que estar próximo de Deus e outro lado eu tenho que fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus. E por isso que Paulo ele trata em Gálatas 5,17 a seguinte expressão: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, por causa desse conflito. É algo tentando nos desorganizar diante de Deus, tentando nos atrapalhar, tentando nos levar por caminhos esquisitos, estranhos, igual, por exemplo, ainda dentro dessa questão de lascívia e concupiscência. Uma vez, né, alguns anos atrás, um professor muito conceituado em um colégio particular em São Paulo, ele foi pego. Ele filmava partes íntimas das meninas, mas não nuas. Né, não vou ficar entrando em detalhe aqui para não ficar... enfim, que eu fico até meio incomodado de falar essas coisas. E a verdade é essa. Então ele começou a incomodado pelo fato de que ele se prejudicou muito.
Ele diz no seu testemunho que era algo dado ao campo do prazer. Ele não fazia nada, 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 nada. Mas ele era dado ao campo do prazer, ele fazia por prazer. Ele não fazia por maldade, ele não queria a maldade das meninas. Ele não queria fazer nada de maldade com as meninas, mas era um campo do prazer. Ou seja, se isso não é controlado, por isso que é uma luta entre a carne e o espírito, se isso não é controlado, vai levar a pessoa a outros momentos e a outras práticas que podem prejudicar, como prejudicou esse professor. Foi expulso, foi incriminado. Olha que situação desagradável. Um homem de 55, 54 anos. Olha que coisa interessante. Vamos estudar então ele? Vamos. Então vamos descobrir. É espiritual, é uma doença, é um vício. Por isso que essa luta ela é constante. Por isso que nós também temos que distinguir. Será que é algo que fizeram para mim no passado? Será que eu me envolvi com alguma coisa pesada, espiritualmente falando? Será que eu me envolvi com algo pesado que fizeram para mim, espiritualmente falando? Eu me envolvi? Tem gente que faz cada coisa que só o sangue do Cordeiro. Ou é uma doença, ou é um vício. Ou é um vício. Às vezes ele não nem às vezes a pessoa não quer nem se envolver, mas o vício leva ele a se envolver. Olha que coisa interessante. O vício leva ele a se envolver. E o negócio é tão desenfreado, para você ter uma ideia, que Bom, o negócio é tão desenfreado que algumas culturas e alguns países, eles, eu não sei se promovem, não sei se é respeito, ou não sei se é libertino, não sei se é espiritual. Mas quando nós tivemos, meio da verdade, ganhamos um presente, a oportunidade de estarmos indo a Israel. E na volta nós passamos na França, ficamos lá 2 dias. Chegamos, dormimos, ficamos um dia, depois o outro. 2 dias. Deu para poder visitar alguns pontos turísticos. Mas um momento, um momento que a guia estava nos levando, ela nos levou para uma galeria, não, um calçadão, vamos dizer assim. Aquela rua era uma rua específica para eram lojas voltadas para tudo que era do sexo. E nós até ficamos assustados, né? Falei, pô, você está me trazendo aqui, tal, só crente, tal, aquela coisa toda. E a gente, então, ó, vamos entrar aqui para a gente sair dessa situação, tal. Fica meio constrangedora, lógico que é constrangedor. Você está ali com pessoas cristãs, mulheres, meninos, você cristão, e fica naquela região muito cheia de lojas, de diversos objetos, filmes, galerias, propensas a esse comportamento. E tinha, no meio dessa galeria, ou seja, desse calçadão, desse passeio, tinha cabines de banheiro. Só que não era só para poder usar o banheiro, como um banheiro normal, feminino, masculino. Não, era para também praticar coisas esquisitas ali, para poder sustentar e satisfazer, talvez, o vício. Por isso que a gente tem que olhar com muitos olhos, com os olhos muito, muito de observação. É um vício? É uma doença? Ou é algo espiritual? Os desejos da carne não serão satisfeitos se o fiel viver pelo Espírito, se o crente viver pelo Espírito. Visto que a vida pelo Espírito é completamente oposta à forma da vida pela carne. A vida, comportamento, atitudes, o que eu vejo, o que eu falo,
as condições das amizades e dos lugares. Então vai determinar muito isso que eu vivo. Então nós vamos já entrar para o que diz Gálatas capítulo 5. Vamos lá, acelerando aqui. E agora, vamos lá. Vamos acelerar. O que nós queremos interpretar de tudo isso que nós vamos ouvir aqui. Gálatas 5, 19, 23, continuando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, nosso Deus, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Nenhum trecho da Bíblia apresenta mais nítido contrastes de modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e o que é o controlado pela natureza pecaminosa. Então existe isso. Mas, Fernando, por isso que às vezes você vê alguém falando coisas e tendo atitudes erradas, falando coisas erradas, se inclinando para coisas erradas, porque ele está ali, passou pelas águas, mas ainda essa natureza pecaminosa não foi ainda controlada, não foi vencida, e nunca será, porque será sempre uma batalha, nunca foi disciplinada, doutrinada, nunca foi colocada uma rédea nessa natureza pecaminosa, né? Vamos assim dizer, e até Paulo fala dessa rédea do animal, nós não precisamos, né? Ou seja, não precisamos desse cabresto na boca do animal, que você puxa para um lado, puxa para o outro. Às vezes esse lado, né? Essa fraqueza, esse lado carnal não foi ainda, né? Não foi colocado um freio na boca desse animal, não foi colocado um freio nessas situações, né? Infelizmente a gente tem que tomar cuidado, que isso pode nos atrapalhar, principalmente em relação à comunhão com Deus. Então Paulo não somente examina a diferença entre o modo de vida desses dois tipos de crente, ao enfatizar que o espírito e a carne estão em conflitos entre si, mas também inclui uma lista específica das obras da carne, como os frutos do Espírito Santo. Então ele trabalha de uma forma bem específica, ele mostra de uma forma bem específica. Por quê? Porque, como nós vimos antes de chegarmos ao capítulo 5 de Gálatas, comportamento, as atitudes, as ações, né, o que levava a mostrar o que estava nascido na lei, o que estava nascido na graça, o que a lei, qual a proposta da vida da lei, qual a proposta da vida da graça. Então ele começa a mostrar que existe essa estrutura, a carne e o espírito. Quando chegarmos nos frutos do espírito, vamos mostrar o que é o espírito. Mas o que é carne? É a natureza pecaminosa, com os seus desejos corruptos e contínua no cristão após a conversão, sendo seu inimigo mortal. Fernando, infelizmente, é ela que é o nosso inimigo. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Que homem mortal, que homem ruim que eu sou. Ele mostra que havia algumas questões destas lutas e destas dificuldades na vida dele. Por isso que nós falamos, nós somos muito organizados. Só que a carne, ela entra no meio para desorganizar. Ela é alimentada por alguma coisa que ajudará ela a nos desorganizar espiritualmente, moralmente diante de Deus. Então, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 6 ao 14, a palavra de Deus fala a seguinte coisa. Romanos capítulo 8, versículo 6 ao 14, deixe nós nos posicionarmos aqui, diz assim, nessa luta desenfreada, né? A mentalidade da carne é morte, olha só. Por isso que é uma luta. Você vai deixar que essa mentalidade jogue para a morte espiritual, e a morte espiritual a morte natural? Vamos lá.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha que coisa interessante. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece, não pertence a Cristo. Meu Deus. Mas, se o Espírito está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, o que Jesus fez por nós. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, por isso que essa batalha contínua de nós vencermos essas situações. A mentalidade da carne é a morte. Ela é muito clara. Mas a mentalidade do Espírito é de vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Meu Deus, viu quantas questões nós temos que vencer nessa luta para estarmos agradando, para que estejamos próximos, que estejamos com o senso de pertencer a Ele, como Ele falou, né, como deixou Cristo, como deixou escrito, aliás, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. Então a gente tem que lutar, né, cuidar do nosso ambiente. Aí eu falando outra vez ambiente, isso nunca vai sair, porque é uma grande verdade. Cuidar do nosso ambiente. Olha o que diz em Gálatas 5, 17 e o 21. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito em um contra o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Olha! Então esse conflito faz com que a pessoa fique perdida. O que você quer? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele me deu uma inclinação muito forte para a situação que ele estava vivendo. Eu não sei o que eu quero da minha vida. Olha o conflito. Olha o conflito. Se você está em Cristo, você sabe o que você quer da sua vida. Se você não está em Cristo, você fica perdido. Ou seja, de modo que vocês não sabem o que desejam. Porque esse é um conflito muito grande que nos faz perder o propósito, o objetivo da nossa vida. Talvez você esteja conversando com alguém e você pergunta para ele assim: o que você deseja da sua vida? Ele fala assim: não sei, estou em dúvida. Então há um conflito dentro dele. Ele ainda está lutando entre o espírito e entre a carne. Provavelmente a carne deve estar ganhando. Interessante, né? É só você fazer a leitura do versículo, você vai entender o comportamento da pessoa. Quando um filho chega para você e fala assim: mãe, eu não sei o que eu quero da minha vida, ele está em conflito e a inclinação maior dele é para a carne. Porque se nós estamos em Cristo e no Espírito, nós sabemos o que nós queremos. Nós temos a noção do nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida. Não é assim com a gente às vezes? Estou perdido, não sei o que eu faço. E é nesse momento que a gente está muito distante de Jesus. A gente não consegue orar, consagrar, não conseguimos ler a Bíblia. E é nesse momento que vem essa dúvida. Porque com certeza estou mais inclinado para aquilo que é da carne para aquilo que é do Espírito. Mas se vocês são guiados pelo Espírito,
não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas. Aí ele coloca imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, inveja. Aí ele coloca essa relação, como eu já falei para você. Né? Gálatas 5, 17 e 21. E aqueles que praticam as obras da carne não poderá herdar o reino de Deus. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 21. A inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu vos afirmo que, como antes já vos adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso a natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida, mortificada, numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Como nós vamos ler agora em Romanos 8, 4 ao 14. Romanos capítulo 8, versículo 4 ao 14. Então você entendeu? Por isso, essa natureza pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua. Que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Não trava sozinho. Trava no poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 4 ao 14 diz assim: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne e deseja o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz. Já lemos isso, né? Então, vamos continuar aqui. Vamos ler outra vez para a gente poder fazer parte do contexto da leitura. Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo não está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais pelo Espírito, pelo seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito contrário à carne. E eles estão em conflito com um outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu quero fazer isso. Por que não consegue? Por que não consegue? Porque às vezes a carne está dominando e o Espírito não está prevalecendo. Faz um exame, né? Desculpem. Faz um exame, né? Dá uma olhadinha aí, como é que tá. Glória a Deus, aleluia. E agora vamos para as obras da carne. Vamos? Pelo menos uma, são medir 36. Prostituição. A palavra prostituição vem do grego, de uma palavra grega chamada porneia, ou porneia, que quer dizer imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui também gostar de quadros, revistas, filmes, publicações, anúncios, sites. Está tudo isso incluído. Atos 15, 29 diz assim: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da moralidade sexual.
da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, eu evitando essas coisas, eu vou gerar um bem-estar moral, espiritual, natural, material para a minha vida. Também lá em 1 Coríntios, né, Atos também, 21, 25, diz assim: quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. O que nós vivemos hoje em larga escala, Paulo e a igreja, os homens, a história, naquela época também já falava sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, é muito interessante isso. Olha o que Paulo fala para essa igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Olha, que não ocorre nem entre os pagãos o que está acontecendo com vocês. É muito desafiador, muito desafiador. Você tem que saber dessas coisas. Como que pode? Paulo, ele escreve uma carta a uma igreja com um comportamento pior do que o ímpio. É assustador. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Meu Deus! Então ele fala sobre isso. E essa palavra, pornografia, ela vem acompanhada de um outro termo também grego chamado moicheia, que é relativo ao adultério. O exemplo de uso da palavra moicheia, isso é uma pessoa casada que tem relações sexuais com outro fora do casamento. Meu Deus do céu! E porné são traduzidos por um só em português, que é a prostituição. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. É bom você entender essas coisas. Fernando, graças a Deus eu tenho uma vida muito legal. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é bom nós estarmos sempre atentos a essas coisas, para nós estarmos orando por alguém da família, pedindo a Deus para um amigo, pedindo a Deus para alguém que está passando por momentos complicados. Então a primeira obra é essa. Essa é a mais pesada. Essa destruiu nações, reinos e países inteiros. Isso destruiu muitas coisas. Isso acabou com muita coisa, acabou com muita gente. Muitos casamentos, infelizmente. Infelizmente. Não podemos tampar o sol com a peneira. Infelizmente. Então nós temos que buscar muito a Deus, orar muito ao Espírito Santo para nos guardar, nos proteger, nos livrar, nos guardar os nossos amigos, os nossos queridos para a glória de Jesus. Estarmos atentos, muito atentos. Por isso que essa luta violenta entre a carne e o Espírito. Por isso que essa peleja grande. E como nós encerramos, e vamos encerrar dizendo, que às vezes nós não conseguimos fazer nada, porque igual a própria palavra de Deus fala, né? Nós não podemos fazer o que nós queremos, por causa dessa luta desenfreada, dessa peleja que há entre nós, como diz lá em Gálatas 5,17, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tenho certeza que você deseja fazer muita coisa bacana, ser uma pessoa bacana, muito legal. Nós vamos conseguir se nós estivermos bem controlados pelo Espírito de Deus. Esse Espírito Santo que veio e foi nos dado por Jesus. O Espírito Santo estará convosco quando ele faz essa promessa, ao ir, partir por causa da sua morte,
sua crucificação, ele diz: esse Espírito Santo estará convosco, estará em vós. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar. Só Ele com os seus frutos pode e tem o poder de nos ajudar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, ó Deus, por estarmos aprendendo e compartilhando coisas preciosas que poderão nos ajudar, meu Deus, a ter uma vida melhor contigo, uma vida melhor na tua presença para a glória do teu nome. Quero agradecer por essa oportunidade, Pai, de não só aprender, mas também ser exortado pelo Senhor, exortado, meu Pai, pela tua palavra, exortado, meu Deus, pelo teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai Santo, a superar essas coisas em nossa vida. Nos ajude a superar. Nos ajude a superar, meu Deus, a carne e prevalecer no Espírito Santo, aleluia, para a glória do teu nome. Queremos pedir, ó Deus, em favor desta casa, deste lar, dessa família, pedir ao Senhor, meu Pai, que venha tomar conta, dê forças ao teu servo, dê forças ao teu servo, tua serva, para viver, meu Pai, na tua presença para a glória do teu nome. Alcance esse lar com cura, com libertação, com salvação, com livramento para a glória do teu nome. Alcança esta casa para a louvor e glória do teu nome. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E nesse nome tão precioso e maravilhoso, nós te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito preciosa, maravilhosa, que o que estejamos compartilhando esteja te ajudando, às vezes até a enfrentar certas situações adversas com os outros, né? Esse convívio que a gente tem com os outros, entendendo até certas situações. Deus abençoa, viu? Um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, uma semana cheia de bênçãos, de vitória para a glória do nome de Jesus. Quarta-feira continuamos agora, já dentro dessas obras, né? Pedindo a Deus para nos ajudar e nos guardar pelo poder do sangue dele. Amém, meus amados? E quarta-feira estaremos de volta. Mas amanhã, Escola de Sabedoria, está com o tempo contado online, viu? Quero você presencial para poder aprender presencial, que é muito produtivo e bacana. Quarta-feira à tarde, nosso culto. Deixa eu te falar uma coisa bacana. Fizemos um trabalho quarta-feira muito legal. Deixa eu louvar a Deus por isso. Deixa eu te falar isso, louvando a Deus por isso. Fizemos um trabalho social com a distribuição de 12 cestas básicas na quarta-feira à tarde. Obrigado você que levou a cesta básica. Obrigado você que ainda vai levar a sua cesta básica para a gente entregar para Juiz de Fora. Já cumprimos com a nossa meta. Vamos fazer um vídeo semana que vem, segunda-feira, para mostrar, né, essas questões do que nós arrecadamos. Vai ser muito legal. E o que nós arrecadamos a mais, nós fizemos um trabalho quarta-feira à tarde, semana passada, pastor Israel, pastor Exídio, a equipe dos pastores ali, 15 pessoas aceitaram Jesus. 15 pessoas. Eu falo isso para o louvor do nome de Jesus. Eu falo isso louvando o nome do Senhor, agradecendo a você pela cesta básica, que ajudou essas pessoas. Foram pessoas convidadas a estar lá. Foi muito bacana. Muito bacana. Esperamos fazer isso no final do mês de junho também, com outras pessoas diferentes. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero louvar a Deus com essa notícia, louvar o Senhor com essa notícia, porque foi muito precioso e muito especial. Então, terça-feira à tarde, nós temos aí a campanha maravilhosa, né? Glória a Deus, aleluia. E à noite, mulheres, meia-noite,
a oração das causas impossíveis, tá bom? Que semana maravilhosa, que sexta-feira, campanha do Vale dos Ossos Secos. Nós vamos orar para que Deus ministre vida e vida em abundância. Deus abençoe. Boa tarde. Fiquem com Deus. Um grande abraço em nome de Jesus.